Olá, livro Libertação, de André Luiz. Hoje nós vamos ver o capítulo 18, Palavras da Benfeitora. Então, lembrando, que no capítulo 17, o Gúbio, o André, Eloy, eles passaram o dia inteiro trabalhando, atendendo aqueles espíritos que estavam abertos à renovação e estavam pedindo ajuda para isso, E aí o capítulo inicia dizendo: a reunião noturna guardava surpreendente alegria para todos nós. Sob a doce claridade lunar, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e nos juntou em largo círculo. Efetivamente, nos menores gestos, era precioso guia a nos conduzir aos montes de elevação mental. Recomendou o esquecimento dos velhos erros e nos aconselhou a atitude interior de sublimada esperança, cheia de otimismo renovador, a fim de que nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Por quê? Porque a oração, para se fazer mais forte, ela precisa de esperança. Todo dia o sol nasce, então todo dia nós temos uma nova chance de corrigir nosso caminho. E, portanto, devemos nos renovar diariamente. E também precisamos esquecer as culpas. Sem coração limpo de culpas, não nos sentimos merecedores das bênçãos divinas. Lembra, Jesus já falava isso, Vai, limpa teu coração e depois vai fazer a sua oração, E a falta de esperança deixa a pessoa sem perspectiva. Então, ela é muito importante, E aí, continuando, ele diz: esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, como era o problema de Margarida, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente. Esclarecendo ainda que nos encontrávamos ali para receber a bênção do plano superior, mas, para isso, era necessário ter inequívoca posição de superioridade moral, porque o pensamento em reunião como aquela punha em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso da tentativa. De todas as fisionomias transbordavam o contentamento e a confiança. Quando o nosso orientador, erguendo a voz na reunião de fraternidade, aqui ele fala no cenáculo de fraternidade, Aqui a gente vai entender cenáculo como sendo um grupo de pessoas com ideias e objetivos afins, E então ele diz: ele rogou humilde e comovente: Senhor Jesus, abençoa-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste, aprendizes de boa vontade, aqui nos reunimos à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência.
Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos por nossa extrema petrificação na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte. Mas confiamos em ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta o nosso espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos levados a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos precipícios do passado. Revela-nos o futuro e inclina nossa alma à atmosfera de bondade e da renúncia. Dentro de extensa noite que improvisamos para nós, pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante de boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário da nossa própria alma. Por piedade, abre para nós o caminho salvador que nos faça dignos da tua compaixão divina. Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros da tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece recebem resposta celestial, porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali tivesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Ele se calou, mas o quadro sublime arrancava nosso pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que o cobria gloriosamente a sua cabeça veneranda. Chamou-me num sopro e informou: André, dirige os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização da nossa benfeitora Matilde. Então, Gúbio é um médium, porque, segundo Kardec, todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença de um espírito é um médium. Mediunidade pode ser considerado um atributo do ser humano, porque em alguma forma todos nós sentimos a presença de algum espírito de alguma forma, mas designamos médium aquele que a manifesta de maneira bem caracterizada. Ou seja, a mediunidade é própria do espírito, porque todas as habilidades são do espírito. Eu preciso adestrar o corpo para utilizar, mas o atributo é da alma.
Por exemplo, dançar é da alma, mas eu preciso adestrar meu corpo para poder executar os movimentos, certo? E aí ele continua, né? Vejo o Gubbio dizendo para o André, né? Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo que a noite longamente esperada por seu coração materno havia chegado. Então aqui ele mostra o quê? A clarividência. Gubbio estava vendo o que André e os outros não estavam. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem, ela pretende nos visitar de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Tremi perante a ordem, mas não hesitei. Tomei o seu lugar sem demora, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós em profunda meditação. Reparamos, em silêncio, que a luz brilhante e doce passou a se irradiar do seu peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, parecendo a matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis infundiam nele plena vida humana. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada se fez ali prodigioso aos nossos olhos, em processo quase idêntico ao que se verifica nos círculos carnais. Diante da benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, ou seja, ficaram de joelhos, né? Dominadas de incontida emoção, atitude natural que não nos surpreendeu, porque efetivamente nos sentimos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou à Assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação. Meus amigos, todos aguardam a hora feliz de abençoado retorno à esfera de recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Aqui, esfera de recomeço, ela está dizendo o quê? Reencarnação. Então, todos ali queriam, de alguma forma, reencarnar. Ou para arrumar o que eles tinham feito de errado, ou para esquecer o que eles tinham feito de errado, enfim. Todos eles, lembra no capítulo anterior? Eles estavam pedindo a reencarnação. E aí ela diz, não busquem a reencarnação tão somente pela ânsia de esquecimento. Nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Fez ligeira pausa e, talvez respondendo à pergunta mental de muitos, ela prosseguiu. Não julgue que eu seja excepcional emissária do reino da luz. Sou humilde servidora,
sem outro crédito perante o eterno doador que não seja o da boa vontade. Meus pés ainda estão marcados pelo passado obscuro e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Não me confiram, portanto, nomes e títulos que eu não possuo. Sou simplesmente sua irmã de luta, interessada em acordá-los para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam a nossa harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, nos arrebatando a esferas resplandecentes. No entanto, a aquisição das virtudes iluminativas não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de se efetuar de um momento para o outro. Então, aqui, até sentimos esperança, porque todo espírito superior diz que também já errou, que já sofreu, que já fez sofrer. Então, é prova de que é uma questão de opção continuar no erro ou se elevar. Há quem insiste no erro e continua se atrasando. Há os que estudam, se dedicam ao bem e acabam antecipando a sua elevação. Assim também como há aqueles que vão um passinho por vez, mas não estacionam, vão em frente. Mas, demorando ou não, adquirimos virtudes iluminativas, À medida que vamos evoluindo, nosso perispírito vai ficando mais sutil, menos materializado. E agora, Matilde fala para aqueles espíritos da reencarnação, porque todo espírito obsessor, sofredor, é sério candidato à reencarnação. Esses espíritos que aí se encontravam estavam muito próximos da esfera carnal e conscientes ou não da possibilidade da reencarnação, eles iriam reencarnar. Nenhum deles tinha condições de ser levado a postos mais altos. Eram sofredores. E aí, continuando a nossa leitura, cada qual de nós é um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite, ao redor dos próprios passos, como a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta altos céus com suas próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais do que as palavras. De que valeria para vocês o retorno à oficina da carne sem conhecimento das obrigações que nos competem diante da justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos círculos da matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco?
A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos para obtê-la. No instante oportuno, por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. No entanto, como ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram por merecer, com flagrante abuso das leis que regem nossas ações, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram agravando os próprios débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito da região da neblina. Aqui, região da neblina, ela quer dizer esfera carnal. Para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor. Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a exposição edificante e piedosa, Matilde nos estendeu as mãos que despediam raios de intensa luz e exclamou maternal: rogai o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenastes suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta terrestre? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até ao sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? Com quem contais para vencer as experiências futuras? Porventura, acreditais que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenastes bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Por acaso ignorais que é preciso trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir a sua ternura e o sacrifício da paternidade ou maternidade no mundo em vosso favor? Não vos iludais. Somente as criaturas primitivas
nos círculos selvagens da natureza, conhecem, por agora, a semi-inconsciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Porém, para nós, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os. A vida não pode se resumir a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. É indispensável que nos refaçamos aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a à claridade renovadora do Divino Mestre. Vou parar, que senão vai cortar, né?